Israel, tem uma palavra que vem de Deus para o seu coração. Está aqui no livro de 1 Reis, no capítulo 17, a partir do versículo 7. Conta a história de uma família que estava passando por um momento muito difícil, de crise financeira. E como Deus, de uma maneira maravilhosa, resolveu o problema desta família. Vamos ler. Algum tempo depois, o riacho se secou por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio ao profeta Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta, em Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. E quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, o profeta, porém, lhe disse: não tenha medo. Vá para sua casa e faça o que eu lhe disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme a palavra do profeta. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e a sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida pelo profeta. Oh, glória a Deus! Que futuro maravilhoso! Que testemunho que alegra o nosso coração. Porque melhor do que começar bem é você terminar bem. E aqui a palavra de Deus conta que havia uma mulher viúva que era conhecida como a viúva de Sarepta. Sarepta era a cidade onde ela morava, que ficava no território da Síria. Essa mulher não fazia parte do povo de Deus de Israel. Mas o Senhor, o Deus que vê de perto, o Deus que vê de longe, viu a luta que essa mulher estava passando na vida dela. Porque ela não tinha mais o amparo de um marido. Ela já tinha perdido seu marido e tinha ficado com a responsabilidade de criar o seu filho. E veio uma crise
uma crise por falta de chuva. As fontes de água se secaram e as pessoas estavam morrendo, literalmente morrendo de fome, porque não tinham o que comer. Veio uma calamidade. Mas aí Deus fala com o profeta Elias e diz para ele: olha, vai lá no território da Síria, vai lá na cidade de Sarepta, que fica em Sidom, porque lá eu já ordenei que uma viúva te sustente com comida, porque o profeta também estava na crise, vivendo naquela região que não chovia. Aí Deus disse: eu vou resolver o teu problema e vou resolver o problema da viúva. Eu vou matar 2 coelhos com uma cajadada só. E ali Elias partiu. E quando ele chegou na porta da cidade, ele ficou observando: quem será essa viúva que Deus disse que vai me sustentar aqui nessa cidade? E aí ele fez como todo viajante tinha o hábito de fazer: pediu água. E ele foi de encontro a essa viúva que estava colhendo gravetos. E essa palavra, colhendo gravetos, me chamou a atenção. Porque essa é a realidade de muitas pessoas, colhendo migalhas. Deus tem o melhor, Deus quer dar o melhor, mas o que elas têm colhido são gravetos. Que é o graveto? É aquela vara que não tem folha, que não tem fruto, que não tem nada, que não tem futuro, que só serve para ser lançado no fogo. Isso era o que a mulher estava colhendo: sofrimento. Já tinha perdido o marido, olhava para frente, não tinha uma boa visão de futuro. Como ela mesmo fala, quando o profeta diz: me dê água, e ela foi buscar, e o profeta gritou e disse: traga também um pedaço de pão. E ela disse: oh meu Senhor, tua serva não tem pão nenhum. Eu juro pelo teu Deus que eu não estou mentindo, não estou suvinando minha comida, porque eu não tenho. A única coisa que eu tenho é um punhado de farinha que dá para me botar assim, cabe na minha mão, um pouquinho que tem. E um pouquinho de azeite numa botija que vai dar só para hoje. Eu estou aqui colhendo esses gravetos, vou fazer um bolo, vou comer com meu filho e vou morrer. Esse é o futuro que eu imagino que vai acontecer, porque eu cheguei no meu limite. Porque quando você chega no limite, no seu limite, creia que para Deus o milagre está só começando. Aí o profeta diz para ela: faça o seguinte, você ia fazer um bolo, faça 2. Faz um pequenininho para mim e traz primeiro para mim, e o outro você vai comer com seu filho. E assim diz o Senhor: a farinha da panela não vai acabar e nem o azeite da botija vai secar, até o dia que Deus mandar a chuva para a terra produzir de novo o fruto, até chegar o tempo da colheita.
Deus não vai deixar faltar nada nem para ti, nem para o teu filho, nem para tua família, nem para nós. E ela acreditou. Ela fez conforme a palavra do homem de Deus. E ali eles foram testemunhando a multiplicação da farinha e do azeite, que não se acabava naquela casa. E comeu ela, comeu o filho, comeu a sua família e comeu também o profeta, daquele milagre que Deus fez naquela casa. Quero lhe dizer nessa manhã, não tenha medo, porque essa foi a palavra que o profeta disse para ela. Aí no versículo 13, quando ela descreveu o péssimo futuro que ela estava conseguindo visualizar. Nós vamos comer e depois nós vamos morrer. E o profeta, porém, lhe disse: não tenha medo. Não tenha medo, porque Deus tem um bom futuro para você. E eu, como um profeta de Deus nessa manhã, eu quero dizer essa mesma frase para você também. Não tenha medo. Deus tem um bom futuro para você. O que essa mulher fez que nós podemos fazer para viver o que ela viveu? Porque quando você está precisando de um milagre, entenda como é que Deus trabalha. Ele vai lhe dar uma instrução. Ele vai lhe dizer algo para você fazer. E se você tiver coragem, o que é a coragem? É uma atitude de vencer os seus medos. Porque o medo vem. Mas o corajoso não é aquele que não sente medo. É aquele que avança mesmo quando ele sente medo. Se você tiver coragem de obedecer à instrução que Deus vai mandar você fazer, você vai viver também as maravilhas de Deus, os milagres de Deus na sua vida. Essa mulher, ela foi desafiada a repartir uma pequena parte daquilo que ela tinha. O que ela tinha era pouco. O profeta não pediu tudo, mas pediu para ela dividir aquilo que ela tinha com ele. Disse para ela: você vai plantar uma parte desse bolo que você vai fazer. Se é fazer um bolo grande, faz 2 e traz um primeiro para mim. Qual é a primeira instrução aqui de Deus nessa palavra? Plante uma parte do que você tem num solo fértil e tenha uma expectativa de colheita. Não fique esperando que uma coisa ruim aconteça na sua vida. Você tem que descobrir onde é que está a terra fértil. O texto dá uma instrução que é: profeta é uma terra fértil. E além de você descobrir a terra fértil, você precisa ter uma expectativa de colheita. Porque existem pessoas que elas plantam, dividem o que elas têm com quem Deus lhe amostra, lhe ordena, mas elas não têm uma boa visão do futuro, da colheita. Elas foram ensinadas desde pequena pela religião que dê, feche o olho e não espere nada em troca. Jesus também falou sobre isso ao se referir a esmolas. Mas aqui eu não estou falando com vocês sobre dar esmolas. Aqui eu estou falando com vocês sobre dividir coisas que realmente sejam importantes para você. Nós não estamos ensinando sobre dar esmolas.
sobre gravetos aqui nessa manhã. Porque o que essa mulher ela dividiu não foi esmola, ela dividiu algo que era importante para ela e para a família dela. Ela dividiu algo que iria lhe fazer falta aos olhos humanos. Mas ela confiou, ela não temeu, ela teve coragem. E o profeta foi ajudar ela a reconstruir a sua visão de futuro, porque ela estava totalmente negativa. Ela já tinha declarado a sua própria morte e a morte do seu filho também. Como muitas vezes, quando a gente passa por uma crise, seja ela financeira, seja ela emocional, quando você está passando por um problema, você pensa, é natural você pensar que você não vai conseguir dar a volta por cima, que você não vai conseguir superar aquele problema. E no caso dessa mulher, e no caso de alguma mulher que esteja me ouvindo, talvez você olhe para os teus filhos e vê que eles precisam de ti. E você olha para você e você se acha assim: como é que eu vou sustentar eles? Como é que eu vou dar uma boa vida para eles se eu não tenho? Como fazer isso quando você olha para você? E eu quero desafiar você a olhar para a palavra de Deus. Aqui está um exemplo de uma mulher que não tinha de onde tirar, não tinha marido para lhe apoiar, tinha um filho para sustentar e ela sabia que ela sozinha não ia conseguir. Por isso ela foi humilde para ouvir o profeta, não rejeitar o profeta e obedecer aquilo que o profeta estava ensinando para ela. Ela foi humilde, que é uma atitude que quem quer viver os milagres de Deus tem que aprender a desenvolver. Humildade para ouvir um conselho, uma instrução. Porque a maioria das pessoas, elas estão nas crises, mas elas estão dizendo que sabe tudo. E essa mulher, ela foi muito humilde para ouvir. E ela fez exatamente como a palavra do homem de Deus. Ela dividiu com o profeta aquilo que era importante para ela. E ele disse: agora espere, porque seu futuro não vai ser de morte, não. A farinha não vai faltar e nem o azeite vai secar. E ela: eu recebo, eu tomo posse. E ela viveu o milagre da multiplicação, da provisão, da fartura. Acabou a sua crise, acabou o seu medo. É nesse ponto que Deus quer que a gente chegue, amém? Andar confiante com Deus. Então, onde você está plantando a sua semente? Eu quero lhe encorajar a não plantar graveto. Porque graveto não vai gerar colheita na sua vida. Plante algo que seja importante para você. Deus nunca vai querer o seu mal. Tem algumas pessoas que Deus tem algo maior na vida delas e Deus é capaz de pedir tudo que elas possuem, como Ele fez com Abraão, como Ele fez com alguns. Com a outra viúva lá que deu tudo que ela tinha e foi a maior ofertante do culto, onde Jesus estava pregando. Tem algumas pessoas que Deus vai ordenar que venha entregar tudo, mas para a grande maioria não tem.
por esse tanto de ano que eu prego a palavra de Deus, são poucos os que Deus pediu para entregar tudo. A maioria é para dividir mesmo algo que você tem, para manter a obra. E por que não dizer para manter o profeta? Jesus foi interrogado por Pedro em Marcos 10, 28. Eu quero que você leia esse texto, é muito forte também. Marcos 10, 28. Diz assim: Então Pedro começou a dizer-lhe: Nós deixamos tudo para te seguir. Olha só aqui um caso de quem deixou tudo, entregou tudo. Respondeu Jesus: Digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais já neste tempo presente, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles algumas perseguições, e na era futura a vida eterna. Jesus disse: olha, vocês que deixaram tudo, entregaram tudo para me obedecer, porque eu mandei vocês deixar para trás tudo isso aí, pai, mãe, irmãos, deixa tudo, vocês vão receber 100 vezes mais. Tudo que vocês deixaram, vocês vão colher aqui nessa terra e vão colher também no futuro, na eternidade. Eu sei o que foi que Pedro plantou, porque isso aqui Deus também pediu para mim, para eu fazer. E eu lhe digo, querido, você não vai morrer se você obedecer a Deus, porque eu não morri, a viúva de Sarepta não morreu, e você também, eu tenho certeza que você também não vai morrer agora não. Então, em nome de Jesus, você quer colher 100 vezes mais? Você quer parar de colher graveto na sua vida? Pastor, eu faço, quando eu olho o resultado, só graveto, não tem nada que me alegre. O caminho é por aqui. Olhe para a palavra de Deus. Semeie o que você tem, que é importante para você, de vida. Invista na obra. Semeie na obra de Deus. Uma parte é a instrução dessa manhã. E entre a semente e a colheita, entre a plantação e a colheita, vem o tempo de espera. E nesse tempo de espera, você vai confiar em Deus, como essa mulher confiou, e você vai viver os milagres de Deus diariamente. Deus vai te abençoando. Deus vai te abençoando. Tenha uma boa imagem do futuro. Não diga: eu estou plantando, eu não espero nada em troca. Deixe de tolice. Jesus falou que quem semear vai colher, no mínimo 100 vezes mais. Crie uma expectativa. A não ser que você esteja semeando numa terra muito ruim. Porque quando você semeia numa terra ruim, além de você perder a semente, você ainda perde a colheita. É só você procurar um agricultor. Se ele jogar a semente boa numa terra ruim, ele perde tanto a semente como perde a colheita que aquela semente ia gerar.